Então a parte tática e estratégica de um jogador de tênis, ela é determinada pela mentalidade desse jogador, se ele é um jogador mais consistente, mais cauteloso, ou se ele é um jogador mais criativo, mais agressivo, e também com o que esse jogador consegue realizar tecnicamente. Então não adianta nada eu ter, por exemplo, o olho esquerdo dominante e eu ser teoricamente um jogador criativo e agressivo se a minha técnica de forehand não é boa. Então na hora que eu for tentar ser agressivo eu vou acabar cometendo muitos erros. Então para a gente saber como a gente deve jogar taticamente, a gente tem que conhecer a nossa mentalidade, como a gente pensa e conhecer muito bem o nosso jogo tecnicamente, para saber que tipo de saque eu consigo efetuar melhor, que tipos de bola eu consigo fazer no meu forehand, que tipos de bola eu consigo fazer no meu backhand. Entender também a estrutura física que eu tenho como jogador, se eu sou um jogador mais alto e forte, ou se eu sou um jogador com baixa estatura e mais rápido, que me movo melhor. Então tudo isso influencia. Então mesmo que eu tenha, por exemplo, um olho direito dominante, seja uma pessoa que busque pelo planejamento, pela consistência, se eu tenho 2,5 metros de altura, eu vou jogar de uma forma agressiva, eu vou jogar cortando o tempo, indo para frente, subindo a rede, conseguindo aces. E se eu sou um jogador cruzado e com baixa estatura, eu da mesma maneira, não adianta eu querer ser muito agressivo, eu vou acabar jogando um pouco mais no contra-ataque, devido à minha estrutura física. Então existe uma influência tanto da mentalidade, quanto da parte técnica, quanto da estrutura física dos jogadores, para que eles possam montar uma estratégia que seja mais eficaz para cada um. Da mesma maneira que eu entender qual é o meu olho dominante e o que isso influencia na minha técnica, eu saber ou descobrir qual é o olho dominante do meu adversário também pode me ajudar muito na hora das partidas. Então, por exemplo, eu vou saber mais facilmente identificar quais são os pontos mais fortes e quais são os pontos mais fracos desse adversário. E isso pode fazer com que eu explore um pouquinho melhor isso na hora das partidas. Então, se por exemplo, o meu adversário ele tem o olho direito dominante e eu já sei que ele se abre na hora de bater o forehand, por exemplo, e acaba utilizando uma empunhadura um pouco mais virada que a semi-western, quase uma western ali, eu já sei que muito provavelmente com essa empunhadura e o olho direito dominante, as bolas mais baixas na direita ou mais abertas na direita dele vão incomodar. Então eu já sei que eu posso tentar explorar isso de alguma forma, abrindo ele para a esquerda e mudando uma bola com ângulo para a direita dele, ou variando alguns slices de esquerda paralelos mais baixinhos aqui no forehand dele, ou trazendo ele para frente, trazendo meu adversário para frente do lado do forehand, que não é o golpe preferido dele. E da mesma maneira eu vou saber também um pouco as tendências de saque que esse jogador tem. Se ele tem olho direito dominante, a tendência é que ele prefira sacar um pouco mais com slice, então o saque vem um pouco mais para minha direita, tanto no lado do iguais quanto no lado da vantagem. O segundo saque desse jogador, do lado da vantagem, ele já não consegue um kick tão aberto, ou não consegue uma regularidade tão grande nesse kick aberto. Então eu já posso entender e já vou começar a saber o que ele vai fazer, principalmente nos momentos de pressão. E nos momentos de pressão os jogadores normalmente fazem o que se sentem mais confortáveis. E eu sabendo qual é o ponto forte ou o ponto fraco do meu adversário, eu consigo explorar isso e já antecipar e acabo podendo ganhar alguns pontos muito importantes e decisivos nas partidas.